Pronto, vamos começar a nossa aula aqui com as duas questões, tá? São duas questões apenas e são duas questões que envolvem escala. Então, a primeira questão do Enem de 2013 diz assim: a figura apresenta dois mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Esse número ele é item A menor que 10, item B maior que 10 e menor que 20, item C maior que 20 e menor que 30, item D maior que 30 e menor que 40, item E maior que 40. A gente tem aqui no primeiro mapa a escala de 1 para 25 milhões, tá? A escala de 1 para 25 milhões, você tem o Rio de Janeiro representado aí no mapa do Brasil com os outros estados. E ao lado você tem o Rio de Janeiro, o estado do Rio, destacado numa escala de 1 para 4 milhões. Então ele quer saber aí quantas vezes foi ampliada a área. Não é a questão do comprimento, é a área. Quantas vezes ela foi ampliada. Então vamos aqui, ver como é que é uma ideia para resolver. Então é o seguinte, vamos imaginar que o Rio de Janeiro é esse quadradinho aí, que está indicado aí. Está indicado aí de vermelho, ele na escala de 1 para 25 milhões, tá? E de quadradinho verde aí está indicado ele na escala de 1 para 4 milhões. E esse azul aí seria o tamanho real do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que aqui está representado pelo quadradinho, tá? Se é o real, então é como se fosse uma escala de 1 por 1, tá? Então o objetivo é saber quantas vezes o quadrado, a área do quadrado, né, vermelho, foi ampliada para o quadrado verde. Tá? Ou seja, quantas vezes o quadradinho verde, melhor dizendo, né? Quantas vezes o quadradinho verde ele é maior do que o quadradinho vermelho, tá? Basicamente é isso que ele está propondo, tá? Então eu estou representando, para ficar conveniente, o estado do Rio de Janeiro de forma quadrada, tá? Então vamos à definição de escala. Na definição de escala, na escala vermelha aí que está indicada, cada 1 centímetro equivale a 25 milhões, tá? Que é tanto usado que a gente se atrapalha um pouquinho. Tá? Então eu estou representando aqui, supondo que nessa escala de 1 para 25 milhões, o Rio de Janeiro é um quadrado de lado 1 centímetro. Tá? E aqui eu vou querer saber como é que vai ser essa representação dele na escala de 1 para 4 milhões. Tá? Então, eu vou tentar saber quais são esses lados aí, como é que ele vai ficar representado. Se eu souber essa medida do quadrado verde, então pronto. Se eu souber a medida do quadrado verde, aí fica fácil, porque aí eu vou poder comparar as duas áreas. Tá? Então, vamos passar aqui adiante. Então, pronto. Aí o processo é o seguinte, como eu quero ir, olha aqui, eu quero ir do vermelho para o verde, eu vou passar pelo azul, tá? Então eu vou representar, eu vou tentar saber qual é a dimensão real desse quadradinho aí, tá? No caso, na dimensão real, no caso é escala de 1 por 1, então eu vou tentar saber quanto é que realmente vale esse lado aí. Tá? Então é usar a definição mesmo realmente de escala. Tá? Pela definição de escala quer dizer o quê? Que 1 centímetro no papel, ou seja, a representação que você tem equivale a 25 milhões de centímetros. Tá? Só que é o seguinte, a gente não vai trabalhar com centímetro. Tá? Como a gente está falando de uma região de dimensões assim, maiores, então a gente não vai usar centímetro, a gente vai utilizar aqui o quilômetro só para ficar mais fácil da gente representar. Então, assim, é como se você tivesse o Rio de Janeiro como sendo um quadrado de lado 1 centímetro, tá? E agora você está representando ele
você vai tentar saber qual é a dimensão real desse quadrado, né? Só que essa dimensão eu vou em quilômetros, tá? Então, na verdade, pela definição de escala, quer dizer o quê? Que esse 1 centímetro aí, que está indicando o lado do Rio de Janeiro, ele representa 25 milhões de centímetros, tá? E aí a gente vai recorrer à transformação de unidades de comprimento. Só para relembrar aqui, eu coloquei o esqueminha: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu falei aqui, obviamente, da esquerda para a direita. Você observa que você, para passar de uma unidade para outra consecutiva, se você vai estar indo da direita para a esquerda, você vai dividir por 10. Ou seja, de milímetro para centímetro, você vai dividir por 10. Tá, ó, tá aqui, ó, milímetro para centímetro, divide por 10. Ah, eu quero de metro para decâmetro, também divide por 10. Ah, eu quero de decímetro para metro, também divide por 10. Tá? Ah, eu quero partir de milímetro para metro. Então, você vai dividir por 10, divide por 10, divide por 10. É como se você, ao final, tivesse dividido por 10 elevado a 3. Você, ao final, você dividiu por 10 elevado a 3, você dividiu por 1000. Tá? No nosso caso, a gente está querendo partir de centímetro para quilômetro. Então, saindo daqui, ó, uma vez, 2, 3, 4, 5. Então, ao final, é como se você tivesse dividido por 10 elevado a 5, que representa 100 mil. Tá? Então, de centímetro para quilômetro, a gente vai dividir por 100 mil, então é bom a gente guardar essa informação. Para fazer o caminho inverso, obviamente, você vai fazer a operação inversa. Então, você vai multiplicar por 10. Quer dizer que de quilômetro para centímetro, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, você multiplica por 10 elevado a 5. Então, você multiplica por 100 mil. Tá? Então, de quilômetro para centímetro, o caminho inverso você vai multiplicar. Tá? Então, vamos seguir adiante. Então, ficou assim. A gente tem que, pela escala de cada de vermelho, né, que é a escala de 1 para 25 milhões, 1 centímetro equivale, então, a 250 quilômetros. Então, o estado do Rio de Janeiro, que estava representado por um quadrado de lado 1 centímetro, na escala de 1 para 250 milhões, 25 milhões, eu vou me atrapalhar com esse monte de zero aqui. De 1 para 25 milhões, então ele passa a ser, a dimensão real dele é um quadrado de lado 250 quilômetros, tá? Então, pronto. Mas só que agora a gente vai passar o estado do Rio de Janeiro para outra escala, que é a escala de 1 para 4 milhões. Tá? Então, guarda essa informação agora, que o estado do Rio de Janeiro, claro que não é o estado do Rio de Janeiro, aqui é só uma hipótese, uma coisa hipotética, tá? Ele está representado aqui por um quadrado de lado 250 quilômetros, tá? Então, pronto. Então, ficou assim. Ficou a representação na escala de 1 para 25 milhões. É um quadrado de um lado 1 centímetro. Na escala real, ou seja, o real mesmo, escala de 1 para 1, ele é um quadrado de lado 250 quilômetros, então eu quero saber qual é o lado dele na escala de 1 para 4 milhões. Tá? Então, esquece agora o vermelho, né? Acho que é isso. Então, pronto. Vamos fazer a transformação, né? Usar a definição. Tá? O quadradinho verde aí, ele é representado na escala de 1 para 4 milhões. Quer dizer que 1 centímetro equivale a 4 milhões de centímetros. Tá? Só que esse 4 milhões de centímetros eu posso dizer, aí a gente usa aquilo que eu falei ainda há pouco, passa de centímetro para quilômetro, então a gente vai ter que 1 centímetro equivale a 40 quilômetros. Tá? Então, quer dizer que nessa escala aí, cada 1 centímetro equivale a 40 quilômetros. Tá? Nessa escala verde aí, nessa escala de 1 para 4 milhões, cada 1 centímetro equivale a 40 quilômetros.
Só que a dimensão real que eu tenho do lado é 250 quilômetros. Então, para me saber a dimensão dele na escala, então é só fazer uma regra de 3 aqui, tá? Então fica 1 centímetro equivale a 40 quilômetros, 250 quilômetros vai equivaler a x, tá? Botei aí quilômetro embaixo de quilômetro, x, ou centímetro embaixo de centímetro, tá? É como se você tivesse o quê? Do lado esquerdo você tivesse a dimensão no papel, né? E do lado direito a dimensão real, tá? Então pronto, faz a regra de 3, aí você vai obter o resultado. Vai ficar 40x igual a 250, então x vai ser 250 dividido por 40, e aí, portanto, x vai ser 25 dividido por 4. 25 dividido por 4, o resultado é 6,25. Portanto, o que é que aconteceu? Você vai ter que, na escala de 1 para 4 milhões, tá? O lado do quadrado passa a ser 6,25, tá? Então, assim, se a questão estivesse falando assim, em quantas vezes aumentou o comprimento, aí você, obviamente, você tem 1 centímetro virou 6,25. Então, se fosse o comprimento, aí a resposta ia ser, o comprimento aumentou 6,25 vezes. Só que aqui no caso, a gente quer saber quanto foi ampliada a área, tá? Então, é só você calcular a área do quadrado vermelho e do quadrado verde. Só que a área do quadrado vermelho, obviamente, é 1, né? Fórmula do quadrado, lado vezes lado. Então, ficou assim. Esquece agora o quadrado azul. Escala de 1 para 25 milhões. Se eu falar 250 milhões, desconsidera. A área é 1 centímetro por 1 centímetro, que seria 1 centímetro quadrado. E na escala de 1 para 4 milhões, a área é 6,25 por 6,25. Então, o resultado vai ficar assim. No quadrado menor, tá? A área é 1 centímetro quadrado. E no quadrado maior, a área é 39,0625 centímetros quadrados. Ou seja, aproximadamente 39 centímetros quadrados. É por isso que eu também coloquei o Rio de Janeiro para ser um quadrado de lado 1 centímetro, até para ficar fácil de você fazer essa comparação entre as áreas, tá? Então, de 1, então agora foca só na área. De 1 vira para 39, amplia para 39. Então, quantas vezes isso foi ampliado? Aproximadamente 39 vezes. Então, a resposta vai ser a alternativa D, um número maior que 30 e menor que 40. E a próxima questão, o próximo item também é uma questão de escala, só que ela é bem mais simples. É também do Enem de 2013, né? A Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto representado na figura na escala de 1 para 25 mil. É isso? 25 mil. Por um período de 5 dias. Tá? Quantos quilômetros, então, esse aluno percorreu na fase de implantação do programa? Tá? Então, essa questão aqui, ela é relativamente simples, mas bem mais simples do que a outra. Inclusive, assim, você falando mesmo, você já pode ir resolvendo, tá? Mas aqui eu vou detalhar ela bem direitinho aqui. Tá ok? Observa que cada tracinho aí é 1 centímetro, né? Como está indicado aí no mapa. Então vamos lá, ampliei aqui a figura para ficar mais destacado. A escala é de 1 para 25 mil, que quer dizer o quê? Que no papel, cada 1 centímetro equivale ao real, que seria 25 mil centímetros. Tá, 25 mil centímetros. A gente poderia até pensar em transformar logo em quilômetro, né?
Só que para transformar para quilômetro, lembra que de centímetro para quilômetro você vai dividir por 100 mil. Ou seja, você vai dividir por 10 elevado a 5. Só que aí no caso vai ficar um número decimal. Então por enquanto eu não quero essa medida em quilômetros não. Eu vou deixar ela em metros, tá? Eu achei conveniente deixar em metros. Se você quiser deixar em quilômetro logo, não tem problema, mas eu prefiro deixar em metros. Então, tá aqui o esquema, ó. Eu estou saindo de 25 mil centímetros, vou deixar transformado em metro, tá? Então, de centímetro para metro, a ideia é você dividir por 100, né? Que é 10 elevado a 2. Você vai passar 2 vezes, tá? Aqui o mouse apareceu. Ó, uma vez e aqui 2 vezes. Então, você está saindo de 25 mil centímetros e aí você chega a 2.500 decímetros e aí você chega a 250 metros. Ah, só contar as setinhas. 1, 2. Então, eu divido por 10 elevado a 2, divido por 100. Tá? Então, o resultado é 250 metros. Então, cada tracinho lá equivale a 250 metros. Então, pronto. Na escala de 1 para 25 mil agora, cada 1 centímetro no papel equivale ao real, que seria 250 metros. Tá? Então, vamos aqui calcular quanto ele vai percorrer em um dia no percurso de ida. Quando a gente faz essa contagem aqui, ó, 1, 2, 3, né? 3 para cima, depois 3 para esquerda, depois 2 para cima, depois 2 para direita. De novo, vamos contar aqui novamente. 3 para cima, 3 para direita, 2 para cima, 2 para direita, 1 para cima, 4 para direita e 1 para cima. Então, se você contar tudo aqui, ó, 3, mais 3, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 1, 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 1, 16. Então, ele percorreu, no mapa ele percorreria 16 centímetros, mas na verdade ele vai percorrer, se 1 centímetro equivale a 250 metros, então ele percorre, no percurso de ida, ele vai percorrer 16 vezes 250 metros. Aí sim, com esse resultado aqui, eu já posso pensar em transformar em quilômetros, mas vamos deixar aqui em metros. Então, se você multiplica 16 por 250, esse resultado vai dar 4.000 metros. Tá? Mas como ele vai ter que voltar, e ele vai voltar pelo mesmo percurso, então, em um dia, fazendo ida e volta, na ida percorre 4.000 metros, na volta percorre 4.000 metros. Então, ele percorre o total de 8.000 metros em um dia. Só que a fase de implantação do projeto corresponde aos 5 dias. Então, durante esses 5 dias, ele vai percorrer 40.000 metros. Ah, sim, 40.000 metros. A alternativa lá está em quilômetros. Agora sim. Aí a gente pode pensar em transformar. Vamos sair do 40.000 metros e aí você vai passar para quilômetro. Então você vai passar, ó, vamos ver se eu consigo. Tá aqui o mouse. Setinha do mouse. Ó, 1, 2, 3, né? De metro para quilômetro, você vai dividir por 10 elevado a 3. Você vai dividir por 1.000. Dividir por 1.000, no caso, então, é só cortar os 3 zeros. 40.000 passa a ser 40 quilômetros. Ou você pode fazer direto logo. Ah, eu sei que de metro para quilômetro eu vou dividir por 1.000. Beleza, não tem problema. Ou você vai fazendo passo a passozinho aqui, direitinho. Tá? Eu confesso que eu fazia muito assim no início, quando eu era criança, adolescente. Quando eu não tinha muita segurança, eu preferia fazer bem devagarinho, mas chegando no resultado correto. Tá? Ou seja, na fase de implantação do projeto, o estudante ele percorreu durante 5 dias,
né, fazendo ida e volta, ele percorreu 40 quilômetros. Então, a alternativa correta é a alternativa E, 40, tá? Então, eu fico por aqui. Na próxima semana, eu acho que na próxima sexta-feira também, tá? Eu vou tentar postando um vídeo toda sexta-feira, tá? Com questões do Enem, ou questões de vestibulares, ou questões similares a que possam ser cobradas em um vestibular ou em um Enem, tá? Então, na próxima sexta-feira, a gente vai trabalhar com mais questões, tá? Agora, saindo de escala, vamos trabalhar com outros assuntos. E é isso. Valeu!